Existe um acordo silencioso, uma promessa sussurrada antes mesmo do primeiro suspiro. Uma antiga doutrina, velada pelos séculos, sugere que cada alma desenha um mapa antes de sua jornada terrena. Este mapa, conhecido em círculos esotéricos como o contrato da alma, delineia as lições, os encontros e os desafios que precisamos para evoluir. Não é uma sentença, mas um currículo personalizado para o crescimento do espírito. Esta ideia ressoa em fragmentos de sabedoria antiga, sugerindo que nada em nossa existência é puramente acidental. Os encontros mais marcantes, as perdas mais profundas e as vitórias mais celebradas podem ser, na verdade, cláusulas de um acordo sagrado que consentimos em vivenciar. A compreensão desse pacto oferece uma nova lente para enxergar o propósito por trás do aparente caos da vida, transformando vítimas do destino em protagonistas de sua própria evolução espiritual. A premissa é audaciosa. Somos os arquitetos de nossas próprias missões. Antes de mergulhar na experiência da reencarnação, escolhemos as circunstâncias que melhor servirão ao nosso aprendizado. Isso inclui as famílias em que nascemos, as almas que nos acompanharão e os obstáculos que forjarão nosso caráter. A vida, sob essa ótica, se torna um palco onde encenamos o roteiro que nossa própria sabedoria superior escreveu para nós. Imagine, por um instante, que cada dificuldade é um degrau planejado e cada alegria uma recompensa merecida dentro deste grande plano. Essa perspectiva não diminui a dor ou o esforço, mas os imbui de um significado profundo. O conceito de contrato da alma nos convida a buscar a lição oculta em cada evento, a entender que estamos exatamente onde precisamos estar para cumprir os termos do nosso acordo sagrado e evoluir. Mas o que acontece quando uma etapa crucial desse contrato se conclui? O que ocorre quando uma grande lição é finalmente aprendida ou um propósito central é atingido? Este momento, muitas vezes marcado por uma sensação de vazio ou desorientação, não é um fim, mas um ponto de inflexão cósmico. Um portal se abre, revelando que o roteiro não é imutável e que novas escolhas se apresentam à alma desperta. A noção de um acordo pré-existencial não é uma invenção moderna, mas um eco de tradições filosóficas profundas. Em sua obra A República, o filósofo Platão nos presenteia com o mito de uma narrativa que pode ser considerada uma das primeiras descobertas documentadas do conceito de contrato da alma. Um soldado que retorna da vida após a morte, descreve como as almas escolhem suas próximas vidas antes de renascerem. Neste relato fascinante, as almas são apresentadas a uma vasta gama de destinos possíveis, desde a vida de um tirano a de um animal. A escolha, segundo Platão, é um reflexo do caráter e da sabedoria adquirida em existências passadas. Após a decisão, cada alma bebe das águas do rio do esquecimento, o Lete, para que o plano seja velado da memória consciente, garantindo uma experiência terrena autêntica e desafiadora. Esta alegoria platônica serve como uma poderosa evidência histórica de que a espiritualidade ocidental já contemplava a ideia de um destino autoimposto. A vida não era vista como um roteiro imposto por deuses caprichosos, mas como uma jornada cujo percurso fundamental foi consentido pela própria alma em um estado de maior consciência. A responsabilidade pela jornada, portanto, era devolvida ao indivíduo, mesmo que de forma inconsciente durante a vida. A narrativa de Platão estabelece os pilares do que hoje entendemos por contrato da alma, a escolha pré-encarnatória, o propósito evolutivo por trás das circunstâncias e o véu do esquecimento que nos permite viver a experiência de forma genuína. Esses elementos foram preservados e reinterpretados por diversas correntes místicas ao longo da história, formando a base de uma compreensão mais profunda sobre a mecânica da reencarnação e do propósito existencial.
Contudo, se uma ideia tão poderosa e esclarecedora existia na antiguidade, por que ela se tornou um conhecimento de nicho, quase um segredo sussurrado entre poucos? O contexto social e religioso que se seguiu à era clássica ergueu barreiras que ofuscaram essa sabedoria, empurrando-a para as margens do pensamento dominante e substituindo-a por narrativas que ofereciam menos autonomia e mais controle externo sobre o destino da alma. A transição do pensamento clássico para as eras subsequentes foi marcada pela ascensão de estruturas religiosas centralizadas que buscavam unificar a crença sob um único dogma. O conceito de contrato da alma, com sua ênfase na autonomia espiritual e na responsabilidade pessoal, representava um desafio a essas novas narrativas de salvação e condenação. A ideia de que a alma escolhia seu próprio destino diminuía o poder de intermediários e instituições religiosas. Nesse novo contexto social, a história foi reescrita para favorecer doutrinas que colocavam o poder decisório nas mãos de uma autoridade divina externa, interpretada por uma classe sacerdotal. Doutrinas como a reencarnação e os pactos pré-existenciais foram gradualmente marginalizadas, rotuladas como heréticas ou pagãs. O esquecimento não foi apenas metafórico, como no Rio Lete de Platão, mas também um projeto cultural e religioso para simplificar e controlar a espiritualidade das massas. A complexidade e a responsabilidade inerentes ao contrato da alma foram substituídas por um sistema mais simples de recompensas e punições, céu e inferno. Essa abordagem era mais fácil de administrar e servia melhor aos propósitos de coesão social e controle institucional. O conhecimento esotérico sobre a jornada da alma foi forçado à clandestinidade, sobrevivendo apenas em escolas de mistério e sociedades secretas, longe dos olhos do público e da ortodoxia religiosa. Este processo de supressão cultural explica por que uma verdade tão libertadora se tornou um mistério. A negligência não foi acidental, mas uma consequência direta de uma mudança de paradigma no poder espiritual e temporal. A alma, antes vista como uma cocriadora de sua realidade, foi redefinida como uma entidade passiva, dependente de rituais e da graça externa para sua salvação, perdendo a memória de seu poder inato de escolha. Apesar dessa supressão, as evidências desse conhecimento ancestral não desapareceram por completo. Elas persistiram em textos apócrifos e manuscritos gnósticos, que foram redescobertos séculos depois. Esses documentos servem como testemunhas silenciosas de uma espiritualidade esquecida, oferecendo pistas sobre a verdadeira natureza de nossos acordos cósmicos e a jornada que nos propusemos a realizar muito antes de chegarmos aqui. Além da filosofia grega, evidências históricas do contrato da alma emergem de fontes inesperadas, como os manuscritos gnósticos encontrados em Nag Hammadi. Esses textos, que escaparam da destruição por séculos, oferecem uma visão radicalmente diferente da existência. Eles descrevem um universo onde as almas humanas são centelhas divinas, presas em um mundo material, carregando consigo a memória fragmentada de um plano superior e de um lar celestial. Em escrituras como o Apócrifo de João, encontramos diálogos que aludem a uma ordem cósmica e a um plano de resgate para a alma. A jornada na Terra é retratada como uma missão de redespertar, de lembrar a própria origem divina e o propósito de sua descida à matéria. Embora a terminologia seja diferente, a essência é a mesma. Uma missão pré-definida, um caminho de volta para casa traçado antes do nascimento. Esses registros antigos funcionam como documentos da alma, cartas de um eu superior para um eu encarnado. Eles sugerem que as provações da vida não são castigos, mas catalisadores para o despertar. Cada desafio é um enigma projetado para nos fazer lembrar quem somos.
A espiritualidade gnóstica, portanto, via a vida não como um vale de lágrimas, mas como um labirinto cujo centro continha a chave para a libertação e o retorno à plenitude. A consistência dessas ideias em culturas e épocas distintas é notável. Das margens do Nilo aos círculos filosóficos de Atenas, a humanidade parecia compartilhar uma intuição profunda sobre a existência de um propósito maior, um acordo estabelecido em outro plano de consciência. Esses textos são as evidências que nos permitem reconstruir essa narrativa esquecida, uma narrativa sobre poder, escolha e um destino que é, em última análise, de nossa autoria. As figuras que preservaram e ensinaram essas doutrinas foram muitas vezes vistas como visionárias ou hereges. Eram personagens autênticos que ousaram olhar além do véu das crenças convencionais, arriscando tudo para manter viva a chama de um conhecimento que consideravam essencial para a libertação humana. Eles eram os verdadeiros guardiões dos segredos sobre a vida após a morte e o propósito da reencarnação. Ao longo da história, personagens autênticos como os mestres gnósticos e os filósofos neoplatônicos atuaram como guardiões dessa sabedoria ancestral. Ao colocar seus pensamentos e experiências no papel, você começa a ver as conexões e os temas que tecem a narrativa da sua vida. O diário se torna um mapa vivo do seu contrato da alma, revelando tanto o caminho percorrido quanto a direção para onde você está sendo guiado. Buscar o auxílio de terapias energéticas ou leituras intuitivas também pode oferecer clareza em momentos de transição. Profissionais qualificados podem ajudar a identificar bloqueios energéticos relacionados a contratos antigos ou a confirmar insights que você já recebeu intuitivamente. Essas ferramentas externas devem servir como confirmação e apoio, e não como uma substituição para a sua própria sabedoria interior, que é sempre a sua guia suprema. O uso dessas ferramentas não é sobre prever o futuro, mas sobre se tornar um participante mais consciente no presente. Elas nos capacitam a colaborar com o plano da nossa alma, em vez de lutar contra ele. Em um mundo que passa por um despertar coletivo, essa habilidade de navegar a própria espiritualidade está se tornando cada vez mais relevante, conectando nossa jornada pessoal a uma transformação global muito maior. A ressurgência do interesse em conceitos como o contrato da alma e a reencarnação não é uma coincidência. Vivemos em uma era de grande despertar espiritual, onde a humanidade busca respostas além das narrativas materialistas e dogmáticas. As pessoas estão questionando o propósito de suas vidas e procurando um significado mais profundo para suas experiências. Essa antiga sabedoria oferece um mapa para essa busca por sentido. E relevância contemporânea desta doutrina está em sua capacidade de empoderar o indivíduo. Em um mundo que muitas vezes nos faz sentir como vítimas impotentes de circunstâncias fora do nosso controle, a ideia de um contrato da alma nos devolve a soberania. Ela nos lembra que somos seres espirituais poderosos, cocriando nossa realidade para fins de crescimento e evolução, o que é uma mensagem profundamente curativa. Além disso, essa perspectiva fomenta a compaixão e o entendimento. Se compreendemos que cada pessoa está vivendo seu próprio contrato, com suas próprias lições e desafios escolhidos, o julgamento diminui. Percebemos que o vilão na nossa história pode ser uma alma parceira que corajosamente concordou em desempenhar um papel difícil para nos ajudar a crescer, gerando um profundo senso de conexão e unidade. Conectar essa história esquecida com as questões atuais nos ajuda a navegar pela incerteza global. A turbulência que vemos no mundo pode ser interpretada como um grande encerramento de contratos coletivos, abrindo espaço para um novo paradigma baseado em consciência e colaboração. Nossa jornada individual de completar nossos próprios contratos é uma contribuição direta
para essa transformação planetária. Assim, ao explorar o fim do seu contrato, você não está apenas trabalhando em sua própria evolução. Você está participando de um movimento maior de despertar da consciência. Cada alma que se alinha com seu propósito mais elevado eleva a vibração de todo o planeta. Seu próximo passo, sua próxima escolha na encruzilhada é o seu próximo capítulo, mas também uma nota na sinfonia da nova Terra. Chegamos ao final desta exploração, mas para você pode ser apenas o começo de uma nova e excitante fase. O fim de um contrato da alma não é uma porta que se fecha, mas um universo de portais que se abrem. É um convite da sua própria alma para sonhar mais alto, para se alinhar mais profundamente com sua verdade e para escrever o próximo capítulo da sua eternidade com intenção e sabedoria. Lembre-se de que você possui a chave para essa transição. A clareza virá da sua conexão interior, da sua coragem de deixar ir o que já cumpriu seu propósito e da sua disposição para abraçar o desconhecido. A vida após a morte de um antigo eu é o nascimento de uma versão mais autêntica e poderosa de si mesmo. Confie no processo, pois ele foi desenhado pela parte mais sábia de você. A jornada da espiritualidade é contínua, uma espiral ascendente de aprendizado e expansão. O contrato da alma é apenas uma das muitas ferramentas que o universo nos oferece para navegar nesta incrível experiência de reencarnação. Use este conhecimento não como um dogma rígido, mas como uma luz para iluminar seu próprio caminho, validando sua intuição e fortalecendo sua conexão com o divino que habita em você. Você está na cadeira do diretor da sua própria vida. O roteiro do primeiro ato foi um sucesso e as lições foram aprendidas. Agora, as páginas do próximo capítulo estão em branco, esperando por suas palavras, suas escolhas e sua visão. Que novo mundo você deseja criar? Que nova versão de si mesmo você deseja manifestar? A escolha, como sempre, é sua. O poder sempre esteve com você. Se esta jornada pelos mistérios do contrato da alma despertou algo em você, e você deseja continuar a aprofundar seu conhecimento sobre espiritualidade e os enigmas da existência, deixe um comentário abaixo compartilhando seu maior insight deste vídeo. Sua jornada é importante e sua história merece ser ouvida. Juntos, continuamos a desvendar os segredos do universo, um despertar de cada vez. Ao definir intenções claras sobre o que você deseja aprender, experimentar e contribuir em seu próximo ciclo, você está efetivamente redigindo as cláusulas do seu novo contrato. Isso pode ser feito através de meditação, escrita terapêutica ou rituais pessoais. O universo responde à clareza. Você está informando a sua equipe espiritual qual é a sua escolha na encruzilhada da consciência. O livre-arbítrio e o destino dançam juntos de forma primorosa neste estágio. Embora o destino possa delinear os grandes temas e encontros, o livre-arbítrio determina como navegamos por eles. Ao renegociar seu contrato, você não está apagando o destino, mas escolhendo qual de seus potenciais futuros você deseja ativar. Você está assumindo o leme do seu barco, mesmo que não controle os ventos e as marés. Este processo também exige um profundo trabalho de autoconhecimento para alinhar os desejos do ego com a missão da alma. Muitas vezes, o que pensamos que queremos não é o que nossa alma precisa para evoluir. A renegociação bem-sucedida acontece quando nossos anseios pessoais se harmonizam com o propósito maior, criando um caminho que é ao mesmo tempo gratificante para o eu humano e evolutivo para o espírito. Essa dinâmica se reflete de maneira particularmente intensa em nossos relacionamentos. Muitas vezes, o fim de um ciclo de contrato da alma se manifesta primeiro através das nossas conexões mais íntimas, pois são elas os principais veículos para o nosso aprendizado kármico e crescimento. Entender isso muda completamente a forma como vivenciamos as separações e as transformações nos laços que nos unem a outras almas. Os relacionamentos são frequentemente o núcleo dos nossos contratos de alma.
Chegamos a esta vida com acordos pré-estabelecidos para encontrar certas almas que nos ajudarão a aprender lições específicas sobre amor, perdão, poder e vulnerabilidade. Esses pactos podem envolver parceiros românticos, familiares, amigos ou até mesmo adversários. Cada um desempenha um papel crucial no desdobramento do nosso roteiro espiritual, agindo como espelho para nossa própria alma. Quando o contrato de alma com outra pessoa é cumprido, uma mudança energética palpável ocorre. A dinâmica que antes definia a relação perde a força. As discussões repetitivas cessam, a dívida emocional é paga, ou a lição mútua é finalmente aprendida. A conexão pode então se transformar em algo novo e mais leve, como uma amizade serena, ou pode se dissolver completamente, permitindo que cada um siga seu novo caminho. É fundamental entender que o fim de um contrato relacional não é um fracasso. Pelo contrário, é um sucesso retumbante. Significa que ambas as almas cumpriram o que se propuseram a fazer juntas. Celebrar essa conclusão com gratidão, em vez de amargura, é um sinal de grande maturidade espiritual. Honrar o papel que a outra pessoa desempenhou em sua jornada libera ambos para o próximo nível de suas respectivas evoluções. Isso também se aplica aos contratos familiares. Às vezes, nosso acordo é simplesmente nascer em uma determinada linhagem para curar um padrão ancestral ou resolver um karma familiar. Uma vez que essa cura é alcançada, podemos sentir um chamado para nos distanciarmos fisicamente ou emocionalmente, não por falta de amor, mas porque a tarefa principal foi concluída. A lealdade muda do padrão familiar para o chamado da própria alma. Compreender essa mecânica nos permite transitar pelas inevitáveis mudanças nos relacionamentos com mais graça e sabedoria. Vemos que cada conexão tem um propósito sagrado e uma duração específica, alinhada com nosso crescimento. Essa perspectiva transforma a dor da separação em um reconhecimento da beleza de um ciclo completo, movendo a energia de dívidas kármicas para a celebração de dádivas e aprendizados compartilhados. A ideia de karma é frequentemente mal interpretada como um sistema de punição cósmica. No entanto, no contexto do contrato da alma, o karma é mais bem compreendido como um mecanismo de aprendizado e equilíbrio. As chamadas dívidas kármicas são simplesmente lições que nossa alma escolheu aprender, muitas vezes através de dinâmicas desafiadoras que se repetem ao longo de várias jornadas de reencarnação até que a sabedoria seja finalmente integrada. A conclusão de uma parte significativa do seu contrato da alma geralmente coincide com a resolução de um grande ciclo kármico. Quando você finalmente aprende a perdoar, a estabelecer limites saudáveis ou a amar a si mesmo, o padrão que se repetia em sua vida perde o poder. A energia que antes estava presa na repetição da dívida é liberada. Esse é um momento de profunda libertação e recalibração energética para o espírito. Nesse ponto, a dívida se transforma em dádiva. A experiência dolorosa, uma vez compreendida e integrada, se torna uma fonte de imensa sabedoria, compaixão e força. Você não apenas se liberta do ciclo, mas também se torna capaz de ajudar outros que estão passando pelo mesmo desafio. O veneno se torna o antídoto. Seu maior ferimento se converte em sua maior ferramenta de cura e serviço. Este processo de transmutação é o objetivo final da jornada kármica. Não se trata de pagar por erros passados, mas de dominar as energias e as lições que não foram compreendidas antes. O contrato da alma nos fornece o palco e os atores perfeitos para essa maestria. Cada desafio é uma oportunidade de transformar uma antiga dívida em uma nova dádiva de sabedoria para a sua alma e para o coletivo. Essa transmutação também redefine nossa visão sobre o que acontece após esta vida. Se o contrato principal, que engloba a resolução kármica, é cumprido antes da morte física, como isso impacta a experiência da vida após a morte?
E se o contrato termina com a própria morte, o que isso significa para a alma que atravessa o véu, tendo completado sua missão designada? A perspectiva muda radicalmente. A compreensão do contrato da alma oferece uma perspectiva reconfortante e poderosa sobre a vida após a morte. A transição não é um salto no desconhecido, mas um retorno consciente a um estado de ser, onde revisamos a jornada que acabou de se encerrar. É um momento de avaliação, não de julgamento. A alma, reunida com seus guias e sua família espiritual, analisa o quanto do contrato foi cumprido e quais lições foram aprendidas. Se o contrato da alma foi concluído com sucesso em vida, a experiência da morte é vivida como uma celebração, uma volta para casa triunfante. A alma atravessa o véu sem o peso de assuntos inacabados, pronta para descansar, se integrar e planejar sua próxima aventura evolutiva, que pode ser em outro planeta, em outra dimensão ou como um guia para outras almas. A formatura na escola da Terra abre portas para um universo de novas possibilidades. Por outro lado, se a morte física ocorre antes que as cláusulas principais do contrato sejam cumpridas, a experiência na vida após a morte envolve um processo de compreensão e planejamento para o retorno. Não há punição, apenas um reconhecimento amoroso das oportunidades perdidas e a elaboração de um novo plano, um novo contrato da alma para uma futura reencarnação, a fim de completar o aprendizado necessário para a evolução. Essa visão remove o medo da morte e a substitui por um senso de propósito contínuo. Cada vida é um capítulo de um livro muito maior. O fim de um capítulo não é o fim da história. O conceito de contrato da alma nos assegura que a jornada do espírito é eterna, contínua e sempre guiada por um propósito maior que nós mesmos escolhemos em nosso estado de mais profunda sabedoria. Navegar por essas transições, seja em vida ou na passagem, requer sintonia com nossa bússola interna. Existem ferramentas e práticas que podem nos ajudar a sentir e a compreender o estado do nosso próprio contrato. Elas nos permitem navegar por essas águas profundas da espiritualidade com mais consciência e clareza, transformando a ansiedade em aceitação e o medo em curiosidade sobre o que está por vir. Para navegar conscientemente pela jornada do seu contrato da alma, a meditação é uma ferramenta indispensável. É no silêncio da mente que a voz da alma pode ser ouvida. Práticas regulares de meditação ajudam a acalmar o ruído do ego e das expectativas externas, permitindo que a sua intuição se torne mais clara. É nesse espaço de quietude que você pode receber insights sobre o seu propósito e o estágio atual do seu contrato. A prática da autoobservação, ou mindfulness, é outra chave mestra. Preste atenção aos padrões que se repetem em sua vida, as emoções que surgem com frequência e as pessoas que o desafiam. Eles não são aleatórios. São pistas diretas sobre as cláusulas do seu contrato que ainda estão ativas. Observar sem julgamento permite que você identifique a lição que está sendo apresentada, acelerando sua integração e conclusão. Manter um diário pode ser um ato sagrado de comunicação com seu eu superior. Escreva sobre seus sonhos, suas sincronicidades e seus sentimentos mais profundos. Eles não eram apenas teóricos, mas místicos que buscavam a experiência direta da realidade da alma. Com base em suas próprias jornadas interiores, eles retrataram a existência humana como uma peça teatral divina, na qual cada ator desempenha um papel que escolheu nos bastidores da eternidade, antes de a cortina subir. Esses mestres ensinavam em segredo, formando pequenas comunidades onde o conhecimento sobre o contrato da alma era transmitido oralmente, ou por meio de textos simbólicos. Eles entendiam que essa verdade não poderia ser imposta, mas sim despertada em cada indivíduo. Suas escolas não eram centros de dogma, mas laboratórios para a alma, onde os estudantes aprendiam a decifrar os sinais de seu próprio contrato sagrado através da introspecção e da meditação.
Homens como Plotino, por exemplo, expandiram as ideias de Platão, descrevendo a descida da alma na matéria não como uma queda, mas como um ato de coragem e um desejo de criar e experimentar. Para ele, a alma nunca se separa completamente de sua fonte divina. Uma parte de nós permanece sempre conectada ao plano superior, guiando sutilmente nossas escolhas e nos lembrando do caminho de volta. Essa é a base do contrato. O impacto verdadeiro desses ensinamentos, embora não tenha alterado o curso da história em grande escala, foi profundo para aqueles que os receberam. Viver com a consciência de um contrato da alma transformava a percepção da realidade. O sofrimento se tornava uma ferramenta de purificação. Os relacionamentos, espelhos para o autoconhecimento. E a morte, não um fim, mas uma transição de volta para casa, para a avaliação e o planejamento do próximo ato. Essa compreensão nos leva diretamente ao cerne da questão que intriga a todos nós. Se a vida é um contrato, ele tem uma data de validade? O que acontece quando as cláusulas principais são cumpridas? Este é o momento em que a jornada atinge seu primeiro grande clímax, um ponto de virada onde o roteiro original pode surpreendentemente ser revisado. É o fim do primeiro ato da nossa grande peça cósmica. Quando as lições centrais de um contrato da alma são integradas, a vida muitas vezes passa por uma transformação radical. Este momento pode ser confundido com uma crise existencial, mas na verdade é um sinal de graduação espiritual. É o universo indicando que o propósito principal de uma determinada fase foi alcançado. O que antes nos movia e motivava perde o sentido, não por falha, mas por conclusão. É o fim do primeiro ato. Este término não significa necessariamente a morte física, mas frequentemente manifesta-se como o fim de um relacionamento de longa data, a saída de uma carreira que já não nos preenche ou uma mudança drástica em nossos valores e visão de mundo. É uma dissolução do antigo eu, um desmantelamento do cenário onde a primeira parte da nossa peça foi encenada, abrindo espaço para um novo palco e um novo roteiro a ser escrito. As consequências reais dessa conclusão são tangíveis. Pode haver um período de vazio, de flutuação no limbo, onde o passado já não serve e o futuro ainda não se revelou. Este espaço intermediário é crucial. É um convite para o silêncio e a reflexão. Um tempo para assimilar a sabedoria adquirida antes de assumir um novo compromisso. É o momento em que a alma respira fundo antes de decidir seu próximo passo na jornada da reencarnação. A beleza deste processo reside na revelação da nossa própria soberania. Ao cumprir uma parte significativa do nosso contrato, demonstramos maestria sobre certas lições. Isso nos qualifica para um novo nível de cocriação com o universo. O contrato inicial, que talvez fosse mais rígido e focado em aprendizados kármicos básicos, pode agora dar lugar a um acordo mais flexível, focado em serviço, criatividade e expressão da nossa verdadeira essência. Reconhecer que se está neste ponto de transição é o primeiro passo para navegar por ele com consciência. Existem sinais sutis e profundos que a nossa intuição e a própria vida nos enviam, indicando que um ciclo está se fechando. Aprender a identificar esses sinais é fundamental para não resistir à mudança, mas fluir com ela, compreendendo que uma grande etapa da nossa jornada espiritual está prestes a começar. Um dos primeiros sinais de que um contrato da alma está se concluindo é uma profunda sensação de desapego em relação a coisas que antes eram centrais em sua vida. Uma carreira que você construiu com paixão pode de repente parecer vazia. Relacionamentos que eram pilares da sua identidade podem começar a se sentir distantes ou restritivos. Não é uma perda de amor ou gratidão, mas um reconhecimento interno de que a troca energética e o aprendizado mútuo chegaram ao fim. Outro indicador poderoso é a sincronicidade acelerada. Você começa a ver números repetidos, a encontrar pessoas que falam exatamente o que você precisa ouvir
ou a tropeçar em livros e informações que parecem destinados a você. O universo começa a se comunicar de forma mais direta, como se estivesse tentando chamar sua atenção para a nova direção que se abre. É um sinal de que seus guias espirituais estão próximos, ajudando na transição. Muitas pessoas também relatam sonhos vívidos e reveladores durante esse período. Sonhos com formatura, com a travessia de pontes ou com a mudança para uma nova casa são metáforas comuns que o subconsciente usa para processar essa grande mudança. Esses sonhos são mensagens da sua alma, confirmando que você está no caminho certo e se preparando para o próximo capítulo da sua jornada de espiritualidade e evolução. Internamente, pode haver um chamado irresistível para o isolamento e a introspecção. A necessidade de silêncio se torna primordial, pois é no silêncio que você pode ouvir a nova melodia da sua alma. O barulho do mundo exterior e as opiniões alheias perdem a importância. Este é um processo sagrado de realinhamento, onde você se desconecta do antigo para poder sintonizar com a frequência do seu novo propósito, do seu novo contrato. Se você se identifica com esses sinais e sente que está em uma encruzilhada, saiba que não está sozinho. Muitas almas estão despertando para essa realidade agora. Se este conteúdo ressoa com você, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para continuarmos explorando juntos os mistérios da alma. Esse momento de transição, embora desafiador, é na verdade uma encruzilhada de poder e consciência. Ao chegar a essa encruzilhada, a alma se depara com um leque de escolhas que definirão seu próximo ciclo evolutivo. A primeira opção, e talvez a mais comum, é a da renovação. Isso envolve a criação de um novo contrato da alma para a mesma encarnação, com um novo conjunto de metas, relacionamentos e desafios. É como se matricular em um novo curso na escola da vida, após ter se formado no anterior. A segunda escolha é a de ascensão de missão. Aqui, a alma, tendo resolvido suas principais questões kármicas e aprendido suas lições pessoais, pode escolher um contrato focado no serviço coletivo. Seu propósito se desloca do eu para o nós. A jornada passa a ser sobre ajudar outras almas em seu despertar, curar o planeta ou ancorar novas frequências de consciência na Terra. É uma transição do aprendizado para o ensinamento. Uma terceira possibilidade, mais rara durante uma vida, é a conclusão total do ciclo de reencarnação na Terra. A alma pode sentir que aprendeu tudo o que se propôs a aprender neste plano e que seu contrato principal está, de fato, finalizado. Neste caso, a transição para a vida após a morte não é um evento acidental, mas uma partida consciente e planejada. Um retorno para casa após a conclusão bem-sucedida da missão. É crucial entender que nenhuma dessas escolhas é inerentemente superior à outra. Elas simplesmente correspondem a diferentes estágios da jornada da alma. A beleza desse momento reside no exercício do livre-arbítrio, em um nível de consciência mais elevado. Você não está mais apenas reagindo às circunstâncias, mas participando ativamente da negociação dos termos da sua própria realidade, em parceria com o universo. A questão que surge naturalmente é: como fazemos essa escolha? Como negociamos esses novos termos? O processo não ocorre em uma sala de reuniões cósmica, mas dentro de nós mesmos, através da intenção, da clareza e da conexão com nossa sabedoria interior. É um diálogo silencioso entre nosso eu encarnado e nosso eu superior, um processo sutil de renegociação dos termos do nosso destino. A renegociação de um contrato da alma é um ato de soberania espiritual. Começa com a aceitação radical do presente e a gratidão por todas as lições aprendidas no ciclo que se encerra. Resistir ao fim da fase anterior apenas atrasa o início da próxima. A verdadeira negociação se inicia com um estado de rendição e permissão, abrindo um canal de comunicação claro com as dimensões superiores do nosso próprio ser.
A intenção é a ferramenta mais poderosa neste processo.